livro de Provérbios, no capítulo número 28, nós vamos ler o versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo número 13. Apenas ele, por enquanto, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Graças a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos deixou para entendimento, para direção, para edificação da nossa vida, sobre a qual queremos construir, ó Pai, uma base sólida ao praticarmos a Tua palavra, para vivermos de forma inabalável. E para tanto, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos receber a Tua direção, e é por isso que te pedimos em oração: fale conosco pela Tua palavra, ministra ao nosso coração, corrige, Pai, a nossa vida através dela. É tudo que precisamos e é isso que te pedimos. E eu, Pai, mais uma vez, entrego minha vida ao Senhor, precisando da Tua graça, da Tua misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo, para que o Senhor, com poder, venha ministrar, usando a minha vida essa manhã. É o que eu te peço, Pai, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, estamos aqui diante de um versículo em Provérbios que fala algo muito importante, determinante para o nosso relacionamento com Deus. Um princípio que está ministrado aqui, mas que você encontra na Bíblia toda e que é, na verdade, uma influência muito grande na nossa salvação. Se você se acha salvo, é porque você reconhece os benefícios de Jesus na cruz ao morrer no seu lugar. Salvação não é a entrada de alguém para uma igreja. Salvação não é a mudança de um time de futebol, de alguém por quem você torce. Salvação é o reconhecimento dos seus pecados, e você reconhece a sua incapacidade de se perdoar ou conseguir o perdão por si mesmo, e que por isso Cristo morreu no seu lugar para pagar a dívida que era sua. Isso é a salvação. Então, estamos diante aqui de uma doutrina bíblica falada aqui no livro de Provérbios, que é comum praticamente a todos os ramos do cristianismo, por mais que hajam diferenças, entre igrejas e entre doutrinas. Eu creio que quase todas elas concordam que para a salvação é necessário reconhecer o seu pecado. Não é esse reconhecimento que me salva, mas ele é um primeiro passo. Porque quantas pessoas nós pregamos sobre Jesus e a pessoa diz assim: eu não preciso dele não, porque eu sou uma pessoa boa, eu não cometo erros, eu não sou tão ruim quanto os outros, então eu não preciso que Jesus tenha morrido por mim na cruz. E por que ele morreu? Eu não pedi para que isso acontecesse. Algumas pessoas pensam dessa maneira. Então, para a salvação é necessário reconhecer o pecado. Porque quando eu reconheço o pecado, eu reconheço a culpa. E essa culpa me inviabiliza diante de Deus. Eu não posso ser por Ele aceito, eu não posso me apresentar a Ele. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, tudo isso está inserido nesse contexto. Eu preciso reconhecer os meus pecados. E a Bíblia diz aqui, nesse versículo, que esse reconhecimento é através da confissão. A confissão é algo que eu digo com a minha boca, algo que espontaneamente eu falo porque reconheço o erro que cometi. É uma confissão, porque eu estou afirmando realmente o que é verdade. Eu sou pecador, eu errei, eu cometi esse erro e estou então confessando diante do Senhor. Então, essa confissão, na verdade, é concordar com Deus a respeito de algo que Ele já sabe. Quando eu confesso os meus pecados, não é para dizer algo para Deus que Ele não saiba. Ele sabe o que eu fiz. Ele sabe o que todos nós fizemos. Ele sabe que somos pecadores, mas precisa ouvir de nós
a admissão da nossa culpa. Precisa que eu concorde com Ele sobre o que Ele já sabe sobre mim. Isso, então, é confissão. E a Bíblia traz aqui uma promessa para esse que confessa. Ela diz no verso 13 que aquele que encobre, ou seja, esconde as transgressões, o pecado, esse nunca vai prosperar, nunca vai melhorar de vida, não é? Nunca vai progredir. Mas o que confessa e deixa, alcança o quê? A misericórdia. Então veja, esse versículo é um retrato da salvação. Você confessou porque você reconheceu a culpa, você então expôs isto a Deus, eu admito, eu concordo com o Senhor a respeito de quem eu sou e o que eu tenho feito, e aí eu recebo. O que eu recebo? Algo que eu mereço? Não, eu recebo a misericórdia. Ou seja, Ele deixa de me punir, Ele deixa de me dar a punição que seria merecida pelo erro que eu cometi. Ele deixa de aplicar a pena que eu mereço por ter de fato pecado. Então isso é o exercício da misericórdia. E assim é a salvação. Ninguém é salvo porque merece. Nem quando eu confesso, eu mereço. Mesmo quando confesso, ainda é misericórdia, ainda é graça de Deus que está atuando sobre a nossa vida. Então, esse conceito vai explicar tudo isso que é importante que a gente tenha entendimento. Então, essa é uma verdade bíblica que eu imagino que os irmãos já sabem, já falei isso aqui várias vezes na igreja, não é? Mas diante dessa verdade, talvez alguém tenha uma ideia errada, porque assim que começa a heresia, é assim que começa o erro doutrinário, a gente parte de uma verdade para chegar a uma conclusão equivocada. Então, diante dessa ideia e talvez fazendo um erro a respeito dela, alguém possa então pensar, bom, então basta confessar que está tudo bem. Basta confessar e eu então automaticamente serei alvo dessa misericórdia, serei salvo, estará tudo bem, né? E tudo isso vai se resolver. Será que isso é verdade? Será que essa é a verdade expressa na Bíblia, inclusive por esse versículo que a gente acabou de ler, não é? Então, o que dá genuinidade à minha confissão, a sinceridade da minha confissão, queridos, é o trabalho do Espírito Santo no meu coração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então a decisão de confessar, se eu olho para um texto e diz, vou confessar então, que é para eu me livrar do inferno. Isso não é o trabalho do Espírito Santo. Isso é uma conclusão minha. Porque quem me convence é o Espírito Santo. Então quem atua na conversão do homem é o Espírito Santo. Porque é Ele que vai dizer para mim o que eu já deveria até saber. Você é pecador. Você é pecador. Esse pecado, ele vai gerar a aplicação da justiça. E a aplicação da justiça vai terminar no juízo. Ou seja, a justiça vai ser aplicada sobre você e você vai receber o justo juízo pelos erros que você cometeu. O Espírito Santo, então, atua naquele que não crê para que ele, então, seja convencido de que, de fato, eu sou pecador. Aí ele é levado a uma confissão que é espontânea, que é verdadeira, que é genuína, que não é para ganhar algum benefício, não é uma delação premiada, né, como está na moda agora, né? Não, vai confessar para ganhar algum benefício. Não, é uma confissão genuína e espontânea, porque foi ministrada a mim através do Espírito Santo. E é isso que me leva ao arrependimento. Porque a confissão por si só, quando ela é apenas mental, ela não vai gerar o arrependimento. Mas quando ela é uma indução do Espírito Santo ao me convencer dessa realidade, ela vai produzir em mim um arrependimento. E o que é o arrependimento? Como já ensinei várias vezes, até a palavra pender. Pender é cair, não é? Arrepender, esse prefixo, é a negação do cair. Então é dizer assim, eu não quero cair de novo. Isso é o arrependimento. E quem vai gerar isso na gente é o Espírito Santo.
É Ele que vai produzir. Então a confissão será verdadeira, será genuína, não será por interesse, não é por troca, não é por benefício, mas é uma ação de Deus que vai de fato gerar em nós o arrependimento. Então, uma evidência disso tudo que eu falei para você, e aqui eu vou trazer alguns exemplos na Bíblia, de pessoas que não fizeram isso, que até a princípio confessaram, mas essa confissão não gerou nada em termos de salvação e muito menos em termos de mudança de vida. Vamos ver um primeiro exemplo no livro de Êxodo, no capítulo 9, já no Antigo Testamento. Esses exemplos vão se repetir. Êxodo capítulo número 9, no versículo número 27, está escrito assim: Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez, o que ele disse? Pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Tira esse versículo da Bíblia. Lê essa declaração de Faraó. O que você pensa dele? Cara bom. Admitiu o erro. Confessou, disse: eu pequei. E não só ele admite que ele pecou, como ele declara que Deus é justo, ele exalta, posso dizer, Faraó está louvando, o Senhor é justo, olha o louvor de Faraó. E aí depois ele diz: eu e o meu povo somos ímpios. Ou seja, se coloca no lugar realmente que ele é, o que ele é, ele revela aqui. Assume, confessa, exalta a Deus e entrega tudo e diz: é verdade, nós somos ímpios. Isso mudou. Faraó foi salvo porque ele fez isso. Essa é a aplicação do versículo que lemos. Confessou, né? Então, alcançou misericórdia. Não, isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque essa confissão foi promovida pelo medo. Veja, em Êxodo 9, onde nós estamos, os versículos anteriores, 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, o fogo desceu sobre a terra e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedra e fogo, misturado com a chuva de pedra tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Irmão, caiu chuva de pedra na cabeça do Faraó. Aí você confessa qualquer coisa. É igual o Mauro Cid, o cara ameaçou lá prender, condenar ele, a família, eu confesso tudo. Não, é um exemplo bem interessante, atual pelo que estamos vivendo, só que eu preparei a pregação antes da delação, tá? Então fica tranquilo. Não é por causa dela que eu estou pregando isso, tá? Antes que você me acuse nesse teu coração maligno. Mas eu quero dizer isso para você. É uma coincidência incrível, né? Como é que o texto bíblico aponta para esse comportamento? Eu confesso qualquer coisa, está caindo pedra na minha cabeça, está morrendo todo mundo, só não cai pedra lá em Israel, então no acampamento lá do povo de Israel, tem uma coisa errada aqui, então eu vou confessar, e ele foi lá e confessou. Então esse arrependimento é um arrependimento, entre aspas, é falso, não é verdadeiro, é o arrependimento que nós vemos na sociedade, às vezes acontece isso. Eu dou aquele exemplo do avião, irmão. Quando o avião está caindo, não existe mais nenhum ateu no avião. Quando o avião está balançando e caindo e fazendo um parafuso, todo mundo, ai meu Deus, o ateu grita. O ateu diz, Senhor, perdoa. Todo mundo grita, mas é motivado pela verdade? É motivado pelo convencimento de que eu realmente pequei e não presto? Não, é motivado pelo medo. E isso é o motivo, é o medo. Então, assim que a pessoa pisa em terra firme e seu avião não caiu, ela esquece todas as promessas que fez. Ela esquece tudo aquilo que ela falou e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Então, meus amados, encher a igreja nas horas das dificuldades é algo que a gente costuma ver bastante, né? Mas quando tudo se acalma, as pessoas somem. Quando tudo fica bem, ninguém mais busca a Deus. É a confissão
por interesse, ou é a confissão por medo de que algo pior possa me acontecer. Então, me volto para Deus. Então, concordo, eu sou ruim, eu confesso tudo, meu povo é ruim, o Senhor é justo, tudo é maravilhoso, eu pequei. E Faraó fez isso. Parou a chuva de pedra, ele continuou o mesmo Faraó. E a Bíblia traz um alerta para a gente, dizendo que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então essa confissão, ela é completamente inútil. Ela não tem utilidade alguma, porque é uma fala irresponsável. Não é dessa e não é a essa que a Bíblia se refere. Um outro exemplo que eu trago para você está no livro de Números, ainda no Antigo Testamento, no capítulo 22, no versículo número 34. Números 22, 34, temos aqui outro personagem conhecido da Bíblia. E a Bíblia diz assim: então Balaão disse ao anjo do Senhor, o que o Balaão disse? Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Ele tem um encontro com um anjo. Você já encontrou um anjo? Só quando encontra comigo, né? Ele encontra um anjo. E aí, diante do anjo, irmão, ele se treme todo, né? Pô, tá um anjo aqui com a espada de fogo e tal. Aí ele diz, pequei. Aí ele admite o seu pecado. Então esse exemplo de Balaão também é muito pertinente, porque ele mostra um comportamento, que é um comportamento que a gente também encontra em vários momentos na vida das pessoas, que é aquele comportamento em cima do muro, meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, né? Então ele se curva para o bem, ele se curva para o mal, de acordo com as circunstâncias. E você conhece a história de Balaão e o que ele fez. E aí o apóstolo Pedro vai falar dele lá na sua epístola. Olha de que forma Pedro fala. Segunda de Pedro, capítulo 2, no versículo número 15. Segunda de Pedro 2, verso 15 diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de quem? De Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Pedro fala de alguns que abandonaram o caminho do bem e que seguiram o caminho de Balaão. Porque se assemelharam a Balaão, porque se extraviaram por esse caminho, porque Balaão amou o prêmio da injustiça. E essas pessoas foram pelo mesmo caminho que Balaão inaugurou. Então, é o tipo de confissão que não permanece, que não perdura, que não mudou a natureza, que não mudou quem a pessoa é. E Balaão, ele amou o prêmio da injustiça, porque pela história que você conhece da Bíblia, ele aceita uma grana para fazer algo que Deus disse para não ser feito. Ele aceita um suborno, né, em outras palavras, para amaldiçoar o povo de Israel. Só que quando ele chega na colina, né, onde ele está, e ali ele vai, a princípio, fazer aquilo para o qual estava sendo pago, ele não consegue fazer. E aí ele começa a falar verdades sobre Israel. Ao invés de dizer as maldições, ele começa a dizer sobre a bênção, não é? Mas, por quê? Porque ele não pode fazer aquilo que Deus lhe proíbe. Mas ele queria ganhar o dinheiro de qualquer forma. Ele não queria perder a chance de ser remunerado. Então ele fica entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Ele pega a verdade e fantasia um pouquinho de mentira. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É assim que muita gente tem feito, irmãos. Quer dar uma aparência de realidade à sua própria mentira. A Balaão tenta isso de todas as formas, e aí, como ele não consegue amaldiçoar a Israel, a Bíblia diz que ele desce da colina e dá conselhos ao rei Moabe, o rei dos Moabitas, que queria vencer Israel. E aí o conselho que ele dá é provocar no meio do povo a infidelidade. Então eu não posso amaldiçoar Israel, porque isso não é possível. Não é possível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então eu uso uma estratégia diferente. Satanás tem feito isso através de algumas pessoas contra a igreja, contra nós.
Ele não pode nos amaldiçoar, porque nós somos abençoados por Deus. Então ele tenta nos dividir. Ele tenta colocar um contra o outro. Ele tenta fazer um falar mal do outro. Ele tenta fazer com que um desobedeça um princípio de Deus e traga a prostituição para o meio da igreja. Ele tenta fazer com que o pecado de um atrapalhe o outro. É isso que ele tenta fazer até hoje. É um exemplo do que fez Balaão. Ele dá conselhos a Moabe e diz assim: olha, você vai ganhar esse povo provocando no meio deles a infidelidade. Você vai fazer com que eles se interessem pelas suas filhas e comecem a promover uma miscigenação que Deus não aprova para Israel. E isso introduz uma contaminação no meio do povo, a assimilação de princípios que não são da igreja. Tudo isso a gente continua vendo hoje em dia. Satanás não pode vencer a igreja, sabe por quê? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja ele não vai vencer nunca, mas ele vai destruir muitas delas. Ele vai criar confusão em muitas delas e tenta criar confusão. Eu estou há 26 anos aqui, eu sei as confusões que Satanás vem criando aqui até o dia de hoje. Eu conheço cada uma delas. E ele continuará fazendo isso até o fim. Mas as portas não vão prevalecer. Vai estragar alguns a gente vai perder, outros vão sair revoltados, outros vão me xingar. Isso vai acontecer. Mas a igreja vai continuar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a estratégia de Balaão é a mesma estratégia maligna que o diabo que induziu ao seu coração e fez com que esse homem, que a princípio podia ser um homem de Deus, porque era um profeta, que falava as coisas de Deus, mas se corrompeu. Se corrompeu pelo interesse pessoal, pelo interesse financeiro. Isso gerou uma corrupção no seu coração. E aí chega nesse momento, diante do anjo, ele diz: eu pequei. Mas por quê? Porque eu não sabia que era o anjo que estava aí. Vê como é que é fácil confessar assim? Se eu visse o anjo, aí eu não fazia. Mas como eu não vi o anjo, só vi um burro me resistindo, aí eu pensei que estava tudo bem e comecei a bater no burro. Agora que eu vi o anjo, eu digo: não, pequei. Desculpa aí. Desculpa porque eu não vi que era um anjo. Então eu só acho que pequei pelo medo também. Por aquilo que eu vou perder. Por aquilo que eu imagino que vai me causar prejuízo. Aí eu confesso qualquer coisa, aí eu admito qualquer coisa, não é? Ele só confessou porque viu o anjo, não porque ele tivesse reconhecido que ele não deveria estar ali. Não porque ele tivesse reconhecido que o anjo estava ali para impedir que ele fizesse aquilo que estava como um intento ruim no seu coração. Ele não admite isso. No seu coração ele ainda achava que era certo ir lá e se aproveitar daquilo para ganhar algum dinheiro. No seu coração ele ainda achava isso, mas ele fala: pequei. Mas é uma confissão que não tem também o menor valor. Um outro exemplo, abra comigo a Bíblia ainda no Antigo Testamento, em primeiro livro de Samuel, no capítulo número 15, mais um que vai nos mostrar esse falso arrependimento, no versículo 24 do capítulo 15, outro personagem conhecido. Então disse Saul a Samuel, o que ele disse? Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul está admitindo também, fazendo a confissão diante de Samuel, depois de ter agido errado, depois de ter feito o contrário ao que Samuel ordenou, ele está aqui dizendo: pequei. Parece um pedido de desculpas, não é, irmãos? Pequei. Olha, entenda aí, realmente eu errei, eu estou errado. Ele confessa, mas a sua confissão já está furada pelo que vem acompanhando essas palavras. Presta atenção no que ele diz aqui: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Beleza, até aqui maravilha. Mas aí ele vem com um porquê. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele tenta explicar o pecado. Pecado, a Bíblia diz que não se explica. Pecado se confessa e deixa. Quando eu explico o pecado, eu estou de alguma forma dando razão a ele.
ou trazendo para mim uma justificativa para aquele momento. A força das circunstâncias me levaram a isso. Ou seja, eu me eximo da culpa. É como que eu dizia assim, eu fui forçado, eu fui levado, eu fui estimulado, Satanás me tentou, eu fui empurrado, aí acabei pecando. Eu admito, mas eu peço redução da pena, porque tem atenuantes. Essa é a explicação de Saul. Confessa, mas explica o seu pecado, e ao explicar o seu pecado, ele dá uma desculpa. E para pecado não há desculpa, para pecado há perdão. Entende isso? Deus não desculpa pecados, Deus perdoa pecados. E Ele não perdoa baseado em atenuantes. Ele perdoa baseado na sua graça e na sua misericórdia, porque Ele aplicou em Jesus a pena que era minha. Então, pecados não requerem explicações. E o pior é que a desculpa, ela é sempre mentira. A desculpa, por mais que pareça verdadeira, de fato, ela é uma mentira útil. Ela, de alguma forma, tenta me inocentar, tenta me fazer dormir com a minha própria consciência. Às vezes você vê crimes pavorosos, você pensa, como é que essa pessoa consegue dormir? Tirando os doentes mentais, tirando os psicopatas que aí não têm sentimento, quando uma pessoa normal comete um crime grave, e é possível que isso aconteça, tá? Pessoas normais, porque senão a gente acha assim, todo crime grave é maluco. Quando todo crime grave é maluco, não tem mais punição para ninguém. É o que a gente vê na sociedade hoje. Nós transformamos todos os criminosos em doentes. Se eu acho que é doente, já tenho pena dele. Nunca acho que ele é culpado. Sempre acho que ele é vítima da sociedade, ele é vítima da infância, vítima de pais abusivos, vítima de não sei o quê, aí ele se tornou isso aqui. Isso não é verdade. Pessoas têm responsabilidade. Então existem sim malucos, existem psicopatas, mas existe gente normal que também faz atrocidades. E quando uma pessoa normal faz atrocidades, a sua consciência certamente vai acusá-la. E como é que ela consegue dormir? Não é tomando Rivotril, ela consegue dormir inventando uma desculpa, uma justificativa para os seus atos. Ela consegue dormir inventando na sua cabeça uma desculpa que lhe convença e que lhe deixe menos culpada. Por que a gente chama de desculpa? Porque a desculpa ela tenta tirar a culpa. Porque com a culpa ninguém consegue conviver. Com o sentimento de culpa ninguém consegue respirar. Dói os ossos, como dizia Davi, o meu pecado doía todo dia. Porque havia um sentimento de culpa que é a consciência do erro. Então eu invento uma história, eu invento uma desculpa para tirar minha culpa e para me deixar de alguma forma dormir. Então Saul inventa aqui uma desculpa que era certamente mentira. Porque ele estava acostumado a viver assim. Ele estava sempre pronto a fazer a sua própria vontade. Então ele não obedece Samuel, ele não obedece ao mandamento de Deus. Não é porque o povo estava apertando, porque ele se sentiu ameaçado, é porque ele sempre buscava fazer a sua própria vontade. E assim ele viveu durante toda a sua vida e a Bíblia vai mostrar isso. Um dia ele dizia assim, não vou matar Davi, pode ficar tranquilo Davi, está tudo certo. E nos outros dias ele investia para contra Davi com uma lança. Esse é o comportamento desse homem. Não se confia no que ele fala, não se confia no que ele diz, porque cada dia ele é uma pessoa diferente. Cada dia ele assume um comportamento diferente de acordo com a sua própria conveniência. A Bíblia diz que Saul uma vez estava com os profetas. E aí ele profetizou no meio dos profetas. Olha que maravilha, estava lá com o Espírito Santo, né? Ele profetiza quando está com os profetas, mas depois, quando ele está com medo, ele vai procurar uma médium. Olha o que a Bíblia mostra dele. É o homem dos altos e baixos, né? Um dia está no céu, outro dia está no inferno. Um dia está tudo bem, um dia está tudo ruim. Aí a gente hoje diria que ele é bipolar, né? Aliás, não se fala bipolar, não mudou o termo agora, né? Agora é transtorno, como é que é o nome do negócio? Qual é, Elcio? Lembra aí? Não é bipolar? Hã?
É bipolar ainda? Não mudou não o nome? Não tinha um... Antigamente que era maníaco depressivo, né? Antigamente era maníaco depressivo, agora mudou para bipolar, me confundi. Então, o que acontece? É isso. Saul é assim. Um dia está lá, outro dia está cá, e ele faz aquilo que ele quer. Por isso o arrependimento nunca esteve na sua boca, não é? Ele está um dia com os profetas profetizando, outro dia está com a bruxa de Endor consultando os mortos. Então é um cara de altos e baixos. Será que tem gente na igreja assim? Não olhe para ninguém agora, para não dar na pinta, mas tem gente na igreja assim, irmãos. Um dia está aqui com a gente, outro dia está na macumba. Vai aonde der mais sensação de que alguma coisa está mudando, de que alguma coisa está funcionando. Aonde der certo eu vou, não importa a razão nem a verdade. Isso não está em jogo. Então eu digo que Saul era aquele homem que tinha um coração de borracha. Sabe o que é um coração de borracha? Você aperta, ele encolhe. Mas quando você solta a borracha, o que acontece com ela? Ela volta ao mesmo lugar. Então vem a palavra, vem as experiências, vem as coisas na vida, aperta o coração, como a Bíblia diz, né, lá em Atos, compungiu-se-lhes o coração foi apertado, mas aí aqueles homens mudaram e quiseram ser batizados. Está lá em Atos, compungiu-se o coração. Saul não, aperta o coração, ele ouve a palavra, ele ouve uma coisa, o coração fica apertadinho, diz, não vou mais matar Davi, não, está tudo bem. No outro dia já está ele lá matando Davi de novo. Por quê? Borracha. Aperta, volta. Aperta, volta. O coração não é transformado. O coração não é como Deus diz, tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. O dele é de borracha. E aí ainda existe muita gente com coração de borracha e que não vai se deixar tocar por nada, pela palavra e muito menos pelo Espírito Santo. Por isso, se arrepende de boca, mas não se converte. E outro exemplo, como não podia deixar de ser, falei dele aqui semana passada, agora no Novo Testamento, Mateus, capítulo número 27. Mateus, capítulo número 27, versículo 3 ao versículo 5, diz, então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mais um cara que confessa. Judas confessou, pequei. Mas ele confessou para os caras que disseram, o que eu tenho com isso? Que se dane você, né? Que foi o que disseram para ele. Mas ele confessou. Mas uma confissão que mudou a vida dele, que converteu ele, que trouxe arrependimento para ele? Não. Trouxe o quê? Remorso. E aquela tal história que já contei muitas vezes, a diferença entre o remorso e o arrependimento. Arrependimento é um sentimento pelo aquilo que eu fiz contra Deus. Arrependimento é um convencimento que vem ao meu coração de que agi em desacordo com os princípios de Deus e que o ofendi com o meu pecado. Judas não sente esse arrependimento. Judas sente o remorso. O remorso é quando eu percebo que o erro que eu cometi se voltou contra mim, que o erro que eu cometi me trouxe prejuízo que eu vou sentir na minha carne, que me trouxe coisas que vão me prejudicar. Aí eu tenho remorso. É muito diferente. Os dois podem produzir choro. Você pode chorar arrependido e você pode chorar com remorso. Mas o destino é totalmente distinto entre um caso e outro. E a evidência está aqui. Judas não se arrependeu. E o que levou ele ao remorso também o levou a tirar a própria vida. O arrependimento leva à vida. O remorso leva à morte. O remorso faz com que eu não entenda quem sou, não aceite quem sou e acabo tirando a vida. Mas o arrependimento me leva à presença de Deus, que me conforta com seu perdão. E aí eu vivo. Eu tenho vida e eu tenho em abundância. Arrependimento produz vida, enquanto o remorso produz morte. Ele admite que errou. Ele admite, pisei na bola, pequei. Joga até fora o dinheiro que ele ganhou com esse pecado.
até a um ato, a uma atitude, mas que não levou ao arrependimento, levou ao remorso. E ao remorso não há nenhum lucro nele, apenas morte. É o que espera aquele que está tomado por remorso. Mas por fim, irmãos, eu quero ler com você o Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 15, do verso 17 ao verso 19, aonde está escrito assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Por fim, nós temos esse exemplo contado por Jesus na parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, em que é contada a história desse jovem que gasta tudo que recebe do pai e que vai para o mais fundo do poço, né? Aonde ele está aqui vendo a sua situação. E talvez no início alguém pense, né? Caindo em si, ele diz: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão e eu aqui morro de fome? Talvez uma motivação, alguém diria, foi o medo de morrer de fome. Talvez alguém pudesse dizer: não, ele é levado a isso porque ele percebe que ia acabar com a vida ali se ele não fizesse alguma coisa. Mas o desenrolar da história mostra que a motivação é outra e que o que aconteceu ali foi um convencimento do Espírito Santo e não da razão humana. Porque primeiro diz a Bíblia que ele caiu em si. Cair em si é olhar para dentro de si mesmo. Não é simplesmente contemplar a miséria e o problema em que eu me meti. Isso talvez me leve ao remorso, né? Ah, estou com remorso, gastei tudo, agora estou aqui comendo comida de porco. É o remorso? Não. Ele cai em si. Ele cai para dentro dele mesmo. Quando há conversão, nós caímos para dentro de nós mesmos. Nós olhamos a verdade nua e crua a respeito de nós, que só quem pode revelar é o Espírito Santo. Porque nós mesmos nos recusamos a nos enxergar dessa maneira tão crua. Mas o Espírito Santo, quando nos convence, ele tem o poder de me fazer ver quem realmente eu sou. Quando eu caio em mim mesmo, quando eu olho para dentro de mim mesmo, e aí eu vejo o meu próprio estado de miséria. O que Jesus exemplifica ali, usando o exemplo prático de um jovem que está comendo com porcos, é o exemplo do pecador que está na miséria. Embora ele possa até ser rico, embora ele possa até desfrutando do palácio de comidas maravilhosas, mas espiritualmente ele é um miserável. É como Jesus disse àquela igreja: vocês acham que são ricos e abastados? Eu digo, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque há uma realidade que eu me recuso a enxergar. E aí então o Espírito Santo abre os meus olhos, eu percebo o atoleiro aonde eu estou, a miséria em que eu me encontro. E aí ele vê o seu próprio estado, e aí ele não dá desculpa. Ele não diz assim: não, é porque eu era jovem, cabeça fraca, fiz bobagem na vida, vou voltar para o meu pai, vou falar com ele: ô pai, dá um desconto aí, você é um homem experiente, eu sou novo, garoto, foi por isso que eu errei. Não, ele não fala nada disso. E aqui é aquilo que o Senhor define como um verdadeiro arrependimento, porque ele não reivindica nada, ele não proclama nada sobre ele mesmo, ele não dá desculpa nenhuma, ele apenas reconhece a sua indignidade. Nas suas próprias palavras ele diz: ele me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. É outro ponto importante, ele reconhece que o pecado dele, antes de ser contra o pai, que foi o alvo direto da sua irresponsabilidade e tudo aquilo, ele diz: eu pequei contra o céu. E isso foi feito também diante do Senhor. Então há um reconhecimento de que o pecado ofende a Deus. Isso é arrependimento. Remorso é o reconhecimento de que o pecado me fez mal. Ah, fumei a vida toda, me droguei, agora estou sofrendo. Isso é remorso. Arrependimento é o reconhecimento que o pecado fez mal ao céu e também ao Pai e às pessoas que estão ao redor. Não apenas a mim, é o pensamento nos outros, e isso fez com que ele se arrependesse.
E aí, logo em seguida, ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu não reivindico nada, nem mais a minha posição de filho, porque eu sou indigno. O pecado me tornou indigno, eu reconheço a minha indignidade. Não tenho direito a mais nada. Se o Senhor puder me dar um prato de comida e um cantinho para eu trabalhar na sua horta, já está bom, não precisa nem mais me chamar de filho. Eu não sou digno de receber essa qualificação. E aí assim a Bíblia diz, Jesus contando essa história em relação à salvação, que o Pai o recebeu, o restaurou, colocou roupa nova nele, colocou o anel, trocou a sua sandália, e ele então deixou a morte e foi para a vida. Isso é a confissão que salva. Isso é a confissão que muda de vida. O que encobre as suas transgressões, o que disfarça ela com outros nomes, o que disfarça as transgressões com desculpas, com justificativas, jamais melhora, jamais prospera. Mas aquele que confessa e deixa, ou seja, toma uma atitude que vai além da simples confissão, esse alcança da parte de Deus a misericórdia. Então, se Deus fala isso ao nosso coração, sobre qualquer pecado, não há o que ficar discutindo nem justificando. Arrependa-se, confesse e deixe, e você alcançará a misericórdia. Porque é o melhor presente que Deus tem para nós. É não nos dar aquilo que a gente merece. A misericórdia do Senhor é esse presente que Ele tem nos dado para aqueles que confessam de fato e deixam, e realmente se veem como Deus os vê. Pecadores, indignos, que não têm dignidade alguma para reivindicar alguma coisa, apenas receber de Deus sua graça, que é gratuita, e sua misericórdia, que custou muito caro, o sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Olhe agora para o Senhor. Fale você com Ele, só você e Deus. Se há alguma coisa da qual você precisa arrepender-se, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. Deixe o Espírito Santo te convencer. Não é a eloquência do pregador, mas é a ação do Espírito Santo. Para que, convencido pelo Espírito de Deus, você possa de fato arrepender-se, confessando o seu pecado, mas determinando no seu coração não mais praticá-lo, mudar a sua vida, reconhecendo a indignidade, reconhecendo que é um caminho novo e melhor, não o remorso, não as desculpas, não os disfarces, não os desvios de atenção, mas reconhecendo nua e cruamente aquilo que somos diante de Deus. Pai Santo, toca no coração de cada um de nós aqui, porque nenhum de nós está livre do pecado. Se o pecado vier, e a gente possa confessar e deixar. Se vier o acidente do pecado, o Senhor já nos perdoou do pecado, mas ainda somos capazes de pecar. Se vier o acidente do pecado, que haja confissão e que haja arrependimento, para que haja salvação de verdade, Pai. Para que haja conserto, é o que eu te peço, ó Deus, tanto por mim quanto por cada um dos meus irmãos, orando juntos em nome de Jesus. Amém.